Que alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus através deste manual chamado de Lição da Escola Sabatina. Como nós temos crescido, como nós temos aprendido, como o Senhor tem falado ao nosso coração através de cada capítulo estudado a cada semana. Nós já estamos no estudo número 9 e o tema vem dizendo Vivendo com Sabedoria. Você já está inscrito neste canal? Vamos fazê-lo prosperar para a glória do Senhor. Vamos espalhar Jesus através destes ensinos. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, a compartilhar, a deixar o seu like também. E vamos nos preparar juntos, afinal de contas, o nosso Senhor Jesus está vindo e nós precisamos estar fortes, alimentados espiritualmente, fortalecidos nesta nossa jornada que não tem sido fácil. O mundo está gritando por Jesus, mas ele está vindo. Ele não está dormindo, ele está atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. O tema Vivendo com Sabedoria está no livro de Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17, é o nosso tema do verso central. E está escrito assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A lição de sábado, aqui na introdução, o autor vem falando que Paulo, no capítulo 5, dos versos 1 a 20, Paulo comparou o que os pagãos e crentes valorizam. Os pagãos consideravam conversas indecentes, festas com bebedeiras e sexo pervertido como os grandes tesouros da vida. Esta era a visão dos pagãos, dos incrédulos. E muita gente hoje também tem estes valores. Por outro lado, os crentes, porém, sabem que um dia de juízo final se aproxima, quando o verdadeiro valor de todas as coisas se tornará aparente. Haverá um juízo, onde tudo o que é escondido será revelado. Então, sabendo de tudo isso, os crentes em Cristo Jesus valorizam, entre outras coisas, a bondade, a justiça e a verdade. Paulo, então, instou os crentes a arrematar as pechinchas encontradas em Cristo, enquanto vivem, como todos nós hoje, no limiar da eternidade. Nós estamos no limiar da eternidade, ou seja, Jesus está voltando. Jesus está às portas, como nós costumamos dizer. E o que eu e você temos valorizado enquanto Jesus não vem? Sabendo que ele está vindo, o que nós temos valorizado? Paulo aqui, nesse capítulo 5, a lição vai tratar do capítulo 5 de Efésios, do versos 1 ao 20. Paulo aqui ele vem trazendo um conceito para nós, assim, nas entrelinhas da história que ele nos apresenta, dos textos bíblicos, de que nós fomos resgatados por Jesus. Jesus pagou um alto preço através do seu sacrifício ali na cruz. Ele nos resgatou do pecado, nos deu uma nova identidade e isso nos confere valor. Nós somos de Deus, nós somos filhos herdeiros de Deus. Nós temos um reino com princípios e valores que geram em nós um tipo diferente de sabedoria. Se nós somos comprados, nós temos uma identidade, nós somos súditos de um reino, nós temos um Deus que é o nosso rei. Este reino tem princípios e valores que norteiam a nossa vida, então nós precisamos, à luz de tudo isso, vivermos com sabedoria, como diz a lição, o tema da lição desta semana. Então, Paulo assumiu uma postura firme contra o pecado, especialmente a imoralidade sexual e a linguagem grosseira. Paulo não estava disposto a aceitar comportamento imoral na igreja. Ele chamou os efésios a exibir alto padrão de conduta e a abraçar a sua identidade como filhos amados de Deus e como santos. Esse chamado é para nós também. Abraçarmos a nossa identidade como filhos amados de Deus e santos nesta reta final da história da Terra. Paulo acreditava que quando os cristãos fazem isso, a luz brilha na escuridão, atraindo os incrédulos do estilo de vida autodestrutivo, atraindo estes incrédulos para a graça e a verdade encontrada em Jesus Cristo.
Então, a lição de domingo tem como título Digam palavras de ações de graças. E o texto está em Efésios 5, versos 1 e 2. E a gente lê assim na Bíblia. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A pergunta é: em que sentido os crentes deviam ser imitadores de Deus? À luz deste texto, nós colocamos assim como resposta: Paulo instou os crentes a viver em amor, segundo amor abnegado de Cristo por nós. O amor de Cristo por nós. Nós temos toda a plena certeza da sua revelação na cruz do Calvário. Jesus se sacrificou em nosso lugar. E Paulo instou os crentes a viverem em amor. E essa vida de amor baseada no sacrifício de Cristo Jesus. Por que o chamado de Paulo para nós imitarmos a Deus? Primeiro, porque Efésios de 3 a 5 introduz uma seção que expressa preocupação com a ética sexual. O mundo grego-romano, ali do tempo de Paulo, né? Ele exibia a corrupção e a perversão moral. E a gente lendo esses versos, eu convido você a ler na sua Bíblia todo o livro, todo o capítulo 5 de Efésios, e você vai perceber que estes versos vêm falando de uma forma geral sobre um comportamento imoral, sobre impureza, sobre ganância. Comportamentos que não têm lugar na vida daqueles que andam com Deus. E Paulo se preocupava com isso. E a gente percebe que este comportamento, descrito em Efésios 5, de 3 a 5, ele é um comportamento observado em nossa sociedade hoje. Parece que Paulo estava escrevendo para a nossa sociedade atual. E Paulo se preocupava com esta forma de viver das pessoas na sua época, porque poderia corromper, poderia destruir esta identidade que Cristo tinha conferido àquele povo e tem conferido a cada um de nós. Então, o estilo de vida daquele povo ali diz que os banquetes dos ricos regularmente exibiam os comportamentos que Paulo censurou em Efésios 3, 5, de 3 a 14. Que comportamentos são esses? Embriaguez, linguagem grosseira, entretenimentos indecentes e atos imorais. Comportamentos que nós vemos hoje. Aqui fala que era nos banquetes dos ricos. E hoje, em qualquer banquete, pobre e rico, qualquer um fazendo a vontade da carne, não andando na luz, não andando com Cristo. Essas pessoas também têm esse mesmo comportamento. E a lição de texto de segunda-feira fala assim: vivendo como filhos da luz. E a gente se pergunta, quem é a luz? Quem a Bíblia diz que é a luz? Jesus. Jesus é a luz do mundo, São João 8,12. Nós devemos viver como filhos dessa luz, como filhos de Cristo, imitadores de Deus. O verso 6 diz assim, Efésios 5,6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Aqui Paulo identificou o que pratica vários pecados sem arrependimento nem vergonha como pessoa imoral, pessoa impura ou pessoa avarenta. E Paulo fez uma avaliação direta. Os que estão em Cristo e destinados a participar do seu futuro reino não devem agir como aqueles que não estão na luz. A Bíblia, Paulo traz uma linguagem, ele conversa nos seus textos bíblicos de Romanos até a sua última carta, né? Hebreus fala, Filipenses, Colossenses, Gálatas, que há um grupo que vive nas trevas e há um grupo que vive na luz. Quem anda nas trevas faz coisas da carne. E quem anda na luz, ele vai produzir o fruto do Espírito. Paulo trouxe um conceito na lição anterior de que nós precisávamos mudar as nossas vestes. Não por nós mesmos, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos por uma transformação. Nós trocamos aquelas vestes de imundícia, aquele comportamento inadequado, por um comportamento semelhante ao comportamento de Cristo. Nós usamos roupas novas, ou seja, as vestes de Cristo. Jesus nos reveste como um novo homem, como uma nova mulher, para exibirmos um comportamento digno de ser chamado filhos da luz. Então,
Paulo aqui traz a expressão ele fala sobre a expressão a ira de Deus. O que seria essa ira de Deus? Seria uma explosão enlouquecedora? Alguma reação de Deus? Não. Ele diz que a ira é a resposta devida de um Deus paciente e justo contra o compromisso obstinado com o mal. Jesus, ele usou a sua ira ali no dilúvio. Ele acabou ali com aquela geração obstinada em fazer o mal. Nós estamos também numa geração obstinada a fazer o mal, que vai sofrer a ira de Deus. O juízo de Deus virá. A menos que essa pessoa, para não viver essa ira de Deus, a menos que essa pessoa se volte para Cristo e o aceite como seu Salvador e ande em seus caminhos, imitando o que ele fez e praticando aquilo que Deus aceita, que é agradável a ele. A pergunta 2 fala: por que Paulo exortou os crentes a não ser participante com os pecadores ou cúmplices deles? Efésios 5, de 7 a 10 diz assim, está assim na Bíblia: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Então, aqui nós entendemos que nós aprendemos de Cristo. E se nós aprendemos de Cristo, nós devemos viver como filhos da luz e não filhos da ira. Essa aprendizagem que nós tivemos de Cristo, ela deve resultar em nossa vida em obediência, em procurarmos compreender qual é a vontade do Senhor para nós. Esta nossa aprendizagem deve resultar em uma vida que ande com sabedoria, andarmos como sábios, e este aprendizado com Cristo nos ensina que nós devemos nos encher do Espírito Santo, buscar conhecer e viver com Jesus. O objetivo do crente é dramaticamente distinto: não agradar a si mesmo, mas a Deus. Aceitamos a Jesus, passamos a andar com Ele, imitando a Ele, então a nossa vontade agora fica em segundo plano. Nós devemos nos sujeitar ao nosso Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. E essas palavras vazias que aqui a lição traz, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter cuidado com essas palavras grosseiras, porque as palavras, elas têm um valor muito grande. Palavras constroem e palavras destroem. Da nossa boca nós temos aprendido que o que sair dela deve sair para a edificação da vida do nosso próximo. Palavras que construam pessoas para o reino dos céus. A lição de terça-feira diz: desperta você que está dormindo. E este texto que está em Efésios 5, de 11 a 14, não vem falando do sono físico, mas nós devemos despertar do sono espiritual, considerando que Jesus está voltando, considerando que nós não sabemos o dia nem a hora, considerando que nós estamos no limiar do reino. Jesus, diante dos acontecimentos da história deste mundo, ele pode aparecer nas nuvens dos céus a qualquer momento. Então, despertemos nós, se estivermos dormindo. Qual foi o aviso de Paulo e como ele se aplica hoje? O verso de Efésios 5, de 11 a 14, a gente lê assim: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Viver pelo poder do Espírito. E como foi o aviso de Paulo e como ele se aplica hoje? Como filhos da luz, nós devemos escolher um estilo de vida que honre o nosso Pai. Um estilo de vida que seja oposto ao
estilo de vida do mundo. O nosso andar na luz deve marcar vidas para o reino dos céus. O nosso andar na luz deve promover salvação para o nosso semelhante. Os crentes reprovam as obras infrutíferas das trevas, não condenando, não dizendo que você fez isso, que você faz aquilo, mas exibindo o fruto na vida pessoal, o fruto do Espírito. E que frutos são esses? O fruto do amor, da bondade, da paciência, do domínio próprio. E a gente lendo aqui na lição, diz que quando a vida imoral é exposta pela luz, os mundanos podem ver seu comportamento pelo que ele é, pois suas obras se tornam manifestas. Querido, no momento que você se depara com a luz, quem é a luz? Nós já falamos aqui, é Jesus. No momento que você se encontra com este Jesus, que é a luz do mundo, a sua vida fica descoberta perante ele. E você vai perceber que esse seu caminho, que essa sua vida sem Jesus, vai te levar à ira de Deus, a uma condenação. Mas mesmo diante dessa descoberta, que Jesus faz você perceber, você indo a Ele, Ele está com a mão estendida para te dar perdão, para te dar forças para viver agora andando com Ele. Livres outra vez, preparando-se para viver com Ele eternamente. Então, se você vive um estilo de vida que não agrada a Deus, um estilo de vida que está sujeito a este mundo, o convite de Jesus é para você se aproximar dele, que é a luz, e ele vai revelar na sua vida aquilo que precisa ser transformado. E ele vai, além de revelar o que precisa ser transformado, mudado, ele vai conceder forças para você ser vitorioso, vitoriosa contra o pecado na sua vida. Se aproxime de Jesus, ele é a melhor pessoa do universo. Ele é tudo que eu e você precisamos. Nele nós encontramos tudo que nós não temos nesse reino terrestre, nesse reino terreno. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, para tirar deste mundo de trevas, para fazer-nos andar na sua luz. A lição de quarta-feira, arrematando as pechinchas. O texto está em Efésios 5, de 15 a 17. Está escrito assim na Bíblia. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Como é que o insensato vive? O insensato vive, ele vive na imoralidade, na impureza, na ganância, nas conversas vazias, nas piadas vulgares. É assim que os insensatos vivem. E aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Este é o texto que vem fazendo a diferença entre o tolo e o sábio. E o que significa? Quem é o tolo, quem é o sábio e o que significa aproveitar o tempo? A lição nos traz essas três questões, né? E o tolo, ele segue as inclinações carnais. O tolo, ele vive fazendo aquilo que lhe agrada e não aquilo que agrada a Deus. O sábio, por outro lado, busca a vontade de Deus e a cumpre, exibindo o fruto do Espírito, que é o amor, a bondade, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, né? E considerando a volta de Jesus, nós não devemos desperdiçar o tempo, mas aproveitar o que Cristo nos oferece para desenvolver a nossa salvação e a salvação de outros. Então, como aproveitar o tempo? Aproveitando esse pequeno tempo que nos resta para vivermos como Jesus viveu e oferecendo a outras pessoas a salvação que Jesus nos ofereceu. Paulo usou a metáfora comum do Antigo Testamento de andar para indicar a maneira de viver. Andar demanda uma ação contínua, demanda atenção e cuidado. Quando a gente anda, a gente presta atenção no caminho. Se tem algo que vai nos fazer tropeçar, se algo que vai nos fazer escorregar. Então, na nossa vida espiritual, nós devemos andar com sabedoria, olhando para os lados, para a frente, procurando perceber se algo vai atrapalhar a nossa caminhada. E, como crente, nós devemos ter cuidado com a nossa maneira de viver.
Paulo também incentivou o discipulado intencional com a imagem de aproveitar bem o tempo, aproveitar o máximo do tempo, aproveitarmos o máximo a oportunidade que Deus nos concede. Afinal de contas, nós já comentamos, nós não sabemos o dia que nós vamos descansar e nem sabemos o dia que Jesus vai voltar. E o tempo, os dias que nós vivemos são tempos difíceis e maus. E nós precisamos aproveitar esse tempo para desenvolver a nossa salvação e também a salvação do nosso próximo. A lição de quinta-feira fala, adoração cheia do Espírito. Como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração, Efésios 5, de 18 a 20, a gente lê o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo dei graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração? Como pessoas cheias do Espírito Santo, com uma linguagem e comportamentos diferentes. A Bíblia aqui, Paulo traz em seu argumento final que os crentes, eles devem se afastar do uso entorpecente do vinho. Mas você pode pensar assim, mas o vinho faz bem para o coração. Quando a Bíblia fala em vinho aqui, esse vinho se remete ao suco integral da uva. Mas se você deixar fermentar, vai virar um vinho alcoólico, né? E o álcool não faz bem para o corpo. Se faz bem para o coração, como alguns dizem, como estudos científicos comprovam, mas por outro lado, o vinho vai afetar o fígado, vai afetar o rins, vai afetar a sua corrente sanguínea, vai afetar o seu cérebro. Você vai ficar entorpecido, você vai ficar embriagado. E quando a pessoa fica entorpecido, embriagado, ele não tem discernimento para fazer as coisas corretas. O contrário disso, Jesus nos fala, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E o Espírito vai nos conduzir de maneira que nós vivamos, de modo a agradar ao Senhor. As coisas más que resultam na embriaguez incluem linguagem grosseira, indecência, insensatez, imoralidade e idolatria. Tudo isso deve ser substituído por adoração e meditativa inspirada no Espírito de Deus. E ao contrário, né, da pessoa cheia do Espírito, a pessoa fica embriagada, a pessoa fala linguagem grosseira e indecência. Por outro lado, a pessoa cheia do Espírito não vai falar assim. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai cantar e louvar. A pessoa vai agradecer. A pessoa vai se sujeitar a Deus. E essa pessoa cheia do Espírito vai procurar alimentar a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um objetivo comum de se fortalecer mutuamente e também exaltar o nosso Deus Criador. Porque tudo que nós somos, o que nós temos e o que nós receberemos, devemos a Deus. A salvação que nós recebemos, que nós hoje desfrutamos dela, ela é objeto do céu. Foi o céu que tomou iniciativa para vir em busca do pecador, em busca do perdido, que sou eu e você. Então, nós precisamos, como diz aqui Paulo, nos encher do Espírito. Enchendo-nos do Espírito, não por nós mesmos, mas buscarmos no Senhor. Buscarmos através do estudo da Bíblia, através da oração, através do compartilhar da palavra de Deus. Nós vamos nos permitindo sermos transformados e cheios deste Espírito, que vai nos mover a fazer aquilo que agrada ao Senhor. O Espírito vai nos modificar, vai nos transformar, a fazer-nos andar na luz, andarmos na presença de Deus. Andar na luz e andar na presença de Deus, que Jesus é luz. E nele em Cristo não há treva alguma. Então nós precisamos andar com Jesus para termos nosso caminho desembaraçado, nosso caminho claro, olhando por onde pisamos, percebendo a urgência do tempo, para não dormirmos, mas estarmos sempre despertos para a missão que o Senhor nos confiou. Concluindo a lição, diante do que estudamos essa semana e no contexto da volta de Jesus, Paulo imaginou a igreja impulsionada por um compromisso renovado de viver como filhos da luz. Uma igreja abençoada pela presença de Deus, cheia do Espírito Santo e reunindo-se para adorar.
Se você não sente desejo de ir ao templo, à casa do Senhor adorar, é porque te falta alguma coisa. Se você não está buscando a presença de Deus no seu dia a dia, você não vai sentir desejo de ir adorar em comunidade, em grupo, na igreja. Com a atual cultura viral que prega seus valores 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, nas mídias prejudiciais, nós devemos fazer da palavra de Deus o padrão para uma vida que agrada a Deus. Nós estamos bombardeados de muita coisa que não edifica, de muita coisa, de muito conteúdo que é prejudicial à nossa caminhada, ao nosso crescimento. E esse bombardeio de informações, de filosofias, de conteúdos que são contrários à palavra de Deus, esse bombardeio ele vem para confundir muitas mentes. E Paulo nos chama para que nós possamos nos sujeitar a Deus, buscando nos encher do Espírito Santo. E a palavra de Deus é o padrão para uma vida que agrada a Deus. O Espírito vai nos levar a ter desejo de estudar a Bíblia, de colocar a nossa vida em conformidade com o que está escrito no Assim diz o Senhor. A nova identidade que Paulo identificou como luz, que se opõe às trevas, com base nessa identidade e como membros da nova comunidade criada por Deus, que é a igreja, os cristãos são chamados a se afastarem completamente dos estilos de vida associados ao pecado e a viver a vontade de Deus, no processo de crescimento em direção à maturidade em Cristo. Nós precisamos crescer, sermos cristãos maduros. Porque o cristão maduro, ele procura se alimentar da palavra de Deus, ele está aberto a repreensões. O cristão maduro está aberto a repreensões, a exortações. O cristão maduro, ele não é um cristão que fica se ressentindo com alguma pregação, com algum conteúdo que vai confrontar com o seu pecado. Nós precisamos crescer, cada dia subir um degrau em direção ao céu. E a palavra de Deus é o norte que nós precisamos, aliado à presença do Espírito Santo. Por isso, o desejo do Senhor para nós é que nós nos enchamos e venhamos a nos encher com o Espírito Santo. Vamos buscar mais de Deus para vivermos para Deus, agradando a Ele. Que o Senhor nos abençoe.